voltamos com o segundo bloco do seu programa Bem-Estar Criança aqui no canal Net Cidade. Aproveita e curte a nossa fanpage na internet www.facebook.com/Bem-Estar Criança. Quer conferir os programas que já aconteceram? Você que de repente perdeu algum aí ou quer rever aquele que você gostou? www.youtube.com/Bem-Estar Criança. Vamos agora chamar o VT do trailer do filme Juízo, Jovens Infratores no Brasil. Por que a maioridade penal é um crime contra os direitos humanos? Quem escreveu esse filme, né, foi a Maria Augusta Ramos. Vamos conferir esse VT? Ele te chamou pra quê? Pra roubar? Foi. E tu foi. Tá gostando? Não. Bora. Bora, bandido, moleza, porra! Ah, não tinha ninguém com faca. Quer dizer, vocês chegaram, senhor gringo. Me deem a máquina fotográfica, por favor, por gentileza. E ele deu. Quem acabou de almoçar, baixa a cabeça. Essa mesa aqui com a cabeça baixada. Tá arrependido? Tô. Tá sentindo falta dele? Falta não, porque ele não me dava nada. O que ele tinha que te dar e que ele não te dava? Ah, um pouco de carinho. Fugiu, um abraço. Estamos entendidos? Estamos? Então diz. Estamos entendidos. Você chama os coxas geral. A porrada vai comer bambolê. Quem tem feito pra fazer, tem feito pra segurança da porra. Então o Ministério Público te concedeu uma remissão, ou seja, uma espécie de perdão. Mas para isso você tem que concordar. E se eu não aceitar? Pelo amor de Deus, tu vai matar tua mãe. Mas o processo prossegue. Eu não aceito. Não. Por quê? Voltar pra casa é pior. O que você gostaria que fizesse com o seu irmão? Que a justiça fizesse com ele? Isso é o senhor que decide, né? Eu sei que sou eu que decido, mas eu queria saber a sua opinião. Muito interessante, Marcolino. Eu já assisti algumas partes no YouTube, tem ele dividido por partes e mostra a realidade nua e crua, né? Desde o julgamento até a internação desses jovens. E no final ficou legal, ele faça o seu juízo. A diretora teve esse cuidado de estar filmando como que é o julgamento desses jovens infratores e como que é a punição deles, como é que funciona o dia a dia. Ela não dá uma opinião de juízo sobre isso, ela simplesmente filmou como que isso funciona na realidade e está lá para que as pessoas tirem suas próprias conclusões, né? Agora, quando a gente entra nesse debate, né, a gente, como trabalhar essa questão da cultura libertária, obviamente a gente vai fugir do senso comum, né? O senso comum diz, não, esses caras têm que ir pra cadeia, alguns defendem a pena de morte e tal. E geralmente quem se coloca contra isso, ou então levanta uma outra questão diferente dessa, é visto, você está defendendo o bandido, né? Ou então você é a favor da impunidade. Não, a gente não é a favor da impunidade. Na verdade, a gente quer que se punam os culpados. Mas quando a gente vai discutir a questão da maioridade penal, né, é uma discussão que já começa errada, né? Na nossa opinião, né? A gente quer punir os verdadeiros culpados, mas na nossa opinião o verdadeiro culpado é o Estado e é o governo que é inoperante, né? O Estado e o governo que devia dar uma série de condições para que aquela criança, para que aquele adolescente se desenvolvesse. A questão da saúde, que é precária, né? Da educação, que muitas vezes é inexistente. Você vê, garotos aí, garotas de 16 anos que não sabem nem escrever o próprio nome, né? E vão passando de série em série, né? A questão da moradia, a questão da miséria, né? Porque quando um moleque desse, ele vai para o tráfico de drogas, né? É a única opção que tem. Ele é a única opção que ele tem. O que tem de emprego para ele lá na periferia? Não tem nada. Quando ele escolhe esse caminho, que é uma questão de sobrevivência, né? E uma questão financeira. Que muitas vezes acaba ajudando a família, em alguns casos. Que é uma questão que passa por isso, é uma questão de você ter comida no prato, entendeu? E muitas vezes é o que está do lado dele. Quando um cara escolhe esse caminho,
eu não tenho como julgar, entendeu? Porque muitas vezes ele não teve uma outra opção, né? Aí cabe o papel do Estado. Muitas vezes o Estado, quando sobe lá no morro, sobe na periferia, sobe através de um braço só, que é o braço da polícia, que é para reprimir as pessoas, né? Então, eu acho que se a gente vai discutir a questão da violência, que eu acho que esse é o debate central, e não somente a questão da maioridade penal por ela mesma. Você tem que pegar e discutir a questão da violência. Quando você fala da questão da maioridade penal, você tá falando apenas sobre o efeito, mas não o que causa aquela violência, o que causa o tráfico de drogas, né? Então você tem que ir na causa. O que causa a violência? É a falta de educação, a falta de cultura, a falta de moradia, a miséria, a extrema miséria, né? Que é causada pela extrema riqueza de uma minoria que vive às custas da extrema miséria da maioria da população. Então, para a gente debater a questão da violência, a gente tem que debater isso de uma maneira séria. O que é violência? O salário mínimo, o desemprego, né? A questão do valor do transporte, de você não ter condições de se locomover. Então, tudo isso é uma questão de violência e que limita a vida da pessoa no dia a dia. Aproveitando, você falou que a questão do valor do transporte, teve uma grande manifestação do país aí. Como é que vocês viram esses movimentos? Então, a gente viu... Da juventude, né? Basicamente estava... A gente viu com bons olhos. Lógico que a gente acha que houve uma certa manipulação da grande mídia, né? Que no começo ela se colocou de uma maneira contrária e depois, com o passar do tempo, ela foi apoiando, mas ao mesmo tempo querendo manipular aquele movimento para uma coisa mais patriótica e tal, querendo resgatar a pior coisa que teve nos anos 90, que foi a geração cara pintada, que todo mundo sabe aqui, que foi uma coisa manipulada pela mídia, aquela época do Collor, né? E esse movimento não tem nenhum vínculo com aquilo, a mídia que quis transformar dessa maneira. Mas a gente participou de algumas dessas atividades e a gente viu que o saldo foi positivo no sentido de estar trazendo a juventude para as ruas, né, trazendo de volta essa esperança que a juventude pode mudar, pode conseguir mudanças se ela se mover, se ela se organizar por si só. Nessa questão do vídeo debate, aconteceu um debate lá na Cinemateca. Como é que foi? Como é que a coisa caminhou? O debate foi bem interessante porque a gente convidou dois companheiros nossos para estar falando, né? Quem foram? Um deles é o Ruivo, que é um companheiro que morava aqui na Baixada Santista e mora em São Paulo, e ele trabalha muito com a questão da periferia e da cultura popular lá em São Paulo, e o outro foi o companheiro Tubarão, que ele trabalha na Fundação Casa, né? Como educador e tal, então ele pode estar falando da vivência dele, do que ele vê lá no dia a dia, e de como a Fundação Casa, ela não reintegra o jovem à sociedade, muito pelo contrário, afasta cada vez mais e marginaliza aquele menino lá e aquela menina. Antigamente era FEBEM, né? Antigamente era FEBEM. Aí mudaram para a Fundação Casa. O intuito será que foi dar uma coisa mais casa, uma coisa que é uma moradia? A Pelo menos no nome, né? A mudança foi no nome, mas as práticas perversas que eles aplicam lá continuam sendo as mesmas. Nessa questão Tanto que ele até contou uma história interessante, que quando assim que ele entrou, ele não sabia diretamente como é que funcionava a questão lá dentro, e os jovens, né, tinham um receio de estar falando como é que funcionava, até que ele foi conseguindo uma certa liberdade com os jovens, e eles foram falando, e ele achou lá um pedaço de madeira dessa grossura escrito Direitos Humanos, que servia para agredir os jovens lá. Caramba! Foi um dos momentos do debate, foi esse, que ele falou isso. Entendi. Tem uma agenda de debates para acontecer aí? Outubro, novembro? Tem algo programado? Então, a nossa próxima atividade está marcada para o dia 7 de setembro, que a gente vai estar... O programa vai pôr, acho que um pouco depois, né? Já vai ter lançado... Então, mas a nossa próxima atividade agora que está agendada é para o 7 de setembro, que a gente vai estar fazendo uma atividade na Associação de Melhoramentos da Vila Zilda, que é um bairro de periferia lá do Guarujá, onde a gente vai estar trazendo o Eduardo, que cantava no Facção Central, para lançar o livro dele, que fala muito da questão da periferia, da questão do menor, que mora na periferia e tal. E a gente vai estar trazendo ele para estar falando aí, que é um livro bem interessante o dele. O 7 de setembro foi escolhido? Aleatoriamente, pela agenda dele. Mas aí a gente também pode estar falando da questão da verdadeira independência e da falsa independência, né? Entendi. Núcleo de Estudos Libertário Carlos Aldegueri. Morou no Guarujá, 1950 até 1994. É isso, quando ele faleceu. E sua esposa ainda é viva. Tem 106 anos. Anita Aldegueri. Anita Aldegueri. E essa rapaziada tá aí mantendo viva a história do Carlos Aldegueri.
Como é que foi para montar a biblioteca? Foi de forma voluntária? Vocês conseguiram os materiais? Você falou que tem coisas até históricas aí que é único. Sim, então, a gente já trabalha, como eu falei, nessa questão desde 94, 95 e através do Centro de Cultura Social de São Paulo, que era a entidade que o Carlo Degheri participava, a gente chegou a encontrar e ter contato com velhinhos que já são falecidos, que viveram todo esse período de ditadura, até antes da ditadura militar, da ditadura Vargas, e eles nos confiaram muitos materiais, né? Tem muitos materiais que a gente mesmo adquiriu, a gente mesmo comprou, pegou como doação, e esses velhinhos pegaram muitos jornais, né? Para você ter ideia, a gente tem coleções lá de jornais, por exemplo, sindicalistas de 1898. Entendeu? Do começo do sindicalismo no Brasil, que não tem. Você procura aqui em Santos, dentro de uma faculdade ou de algum arquivo, você não encontra um jornal desse. Você teria que ir até, por exemplo, a Unicamp, em Campinas, para poder estudar lá. Legal. Repita o endereço para o pessoal que está nos assistindo, né? Mas lembrando, para você conhecer, ter acesso ao acervo, é necessário um contato via e-mail, porque o pessoal é todo voluntário, tem seus afazeres, né? Não temos funcionários. Não tem funcionário, é de forma voluntária que eles atuam, então é necessário todo um prévio agendamento. E-mail e o endereço. O nosso endereço é Rua Luiz Laurindo Santana, número 40, no bairro Vila Santa Rosa, no Próximo Guarujá. a Balsa, ele atravessou para o Guarujá, 5 minutinhos andando, já está lá, né? E o e-mail é NEL de Núcleo de Estudos Libertários, carloaldegheri@hotmail.com. Legal. Foi um prazer ter você conosco aqui no programa. Esperamos outras vezes para abordarmos outros assuntos aí desses vídeos debates que vocês promovem na Cinemateca de Santos, inclusive dessa rádio. Né? Vamos convidar a Rádio da Juventude. Pessoal aí da Rádio da Juventude para falar da experiência, de repente até filmar lá um dia da programação. Valeu, sucesso, até uma próxima. Agradeço. É isso aí, terminamos mais um programa Bem-Estar Criança aqui pelo seu canal Net Cidade. Aguardamos vocês aí nas redes sociais, no Facebook e também no YouTube, conferindo aí os melhores programas, todos os programas que rolaram aqui no Bem-Estar Criança. Curta também a fanpage dos voluntários do programa Canal Net Cidade. Um abraço a todos, fique com Deus, tchau!